E aí pessoal, beleza? Meu nome é Pedro Soares e eu estou aqui na Técnica Celulares. No vídeo de hoje vamos dar início à série de curso técnico de manutenção de celulares. Acompanhe a gente no vídeo. Então pessoal, no vídeo de hoje vamos falar a respeito de desoxidação. Aparelho que é molhado por algum tipo de líquido, seja ele água, seja qualquer outro tipo de líquido que venha ter contato com a água, que o aparelho venha ter contato com a água. Então, pessoal, desoxidação nada mais é quando o aparelho ele molha, quando você deixa o seu aparelho cair na água, né? Às vezes esbarra ali, cai no rio, cai no lago, ou seja, qualquer tipo de contato que a placa ou o aparelho tenha contato com a água. A desoxidação, pessoal, é um ponto muito complicado de se tratar. Seja ele para você pegar do cliente para fazer o reparo na assistência técnica, né, no seu laboratório técnico, seja ele também para você poder dar uma garantia para o cliente. Quando os aparelhos chegam aqui na Técnica Celulares para fazer a desoxidação, tem uma série de perguntas que eu faço para o cliente para que vocês tenham uma noção, para você mapear, para ver se de fato vai ter uma chance ou oportunidade do aparelho ser reparado ou não. Quando o aparelho chega aqui na assistência técnica, eu faço duas perguntas para o cliente. Quanto tempo que o aparelho molhou? É a primeira pergunta. E se você ligou o aparelho na tomada, né? Se o cliente ligou, na verdade, se o cliente ligou o aparelho na tomada. Por quê? Primeiro, se o cliente tiver ligado o aparelho na tomada, pode ser que o defeito, o curto na placa, ele tenha aumentado, né? Por quê? Porque quando você liga um aparelho na tomada que está molhado, ele pode ocasionar curto-circuito na placa. Pode ocasionar, não, ele ocasiona um curto-circuito na placa. Então, essas são as duas perguntas sondas que eu faço para o cliente para mim ter uma noção de qual que é o grau de oxidação do aparelho. Né? A primeira pergunta, que é a primeira, quanto tempo que ele está molhado, por quê? Tem clientes que molham o aparelho e já traz ele de imediato para assistência técnica. Isso é fantástico porque o aparelho não deu tempo de oxidar, né? Mas pode sim ter ocasionado algum curto-circuito na placa. Mas o que eu faço? Esse aparelho que ele chega de imediato, ele tem mais possibilidades de ser reparado, porque ele não ficou muito tempo ali com o líquido na placa. Então, a limpeza ela é uma limpeza mais rápida, uma limpeza mais tranquila e a chance do aparelho dar conserto é mais rápido. Quando o aparelho ele passa de 2, 3 dias ou até mais que isso, o aparelho ele começa a oxidar, né? Ele começa a oxidar, a corroer a placa. Eu vou colocar uma imagem aqui na tela, como vocês podem observar, essa placa ela está oxidada. Você pode observar que tem umas manchas brancas em volta da placa. Isso se chama oxidação. Quando essa oxidação ela fica com mais tempo, né, passa mais dias com o líquido ali na placa, essa mancha ela vai corroendo os componentes. Então ela corrói os componentes e a corrente elétrica que era para passar por esses componentes, ela para de passar. E automaticamente o aparelho dá algum tipo de problema. Às vezes não toca campainha, às vezes não funciona alguma outra função, ou até mesmo o aparelho desliga e para de funcionar por completo. Então, para fazer uma desoxidação é muito complexo, porque quando o aparelho molha, ele nunca mais é o mesmo. Concorda comigo? Quando a água ela tem contato com os componentes, ela altera a composição química dos componentes da placa. Então, essas duas perguntas que eu faço para o cliente, eu tenho uma noção mais ou menos se o reparo ele vai ser bem sucedido, se tem uma chance maior do aparelho voltar a funcionar ou não. Lê do engano quem fala que quando o aparelho molha, é possível recuperá-lo. Bom, é muito relativo e depende muito. Tem pessoas que deixam o aparelho cair na água e tira o aparelho, limpa ali por cima e o aparelho funciona para o resto da vida, né? É até engraçado isso. Mas tem aparelhos também que caem só uns 2, 3 pinguinhos de água ali e acaba o aparelho parando de funcionar completamente ou ele dá um curto. Então, a oxidação, o celular molhado por água é muito relativo. Não tem como você dar uma certeza. Acontece muito se você tem laboratório técnico, quando esses aparelhos chegam aqui na assistência técnica para fazer reparo, eu informo o cliente de um risco.
Por que eu informo um cliente do risco? Porque o aparelho chega, ele está ligando, às vezes ele está funcionando, mas ele para de funcionar uma função ou outra, mas no momento de você fazer a desoxidação, pode ser que o aparelho venha apagar e parar de funcionar completamente. Por que isso acontece? É justamente a questão ali da água que está dando contato com o componente na placa. Se você faz a desoxidação, ela para de passar corrente por aquele local e automaticamente o aparelho para de funcionar. Então pode acontecer de você pegar um aparelho de algum cliente para fazer desoxidação e ele parar de funcionar do nada, né? Às vezes o aparelho que estava ligando não liga mais, às vezes o aparelho que estava funcionando uma função não funciona mais. Então você tem que tomar muito cuidado quando você pega o celular do cliente. Aqui na minha assistência técnica, na Técnica Celulares, eu já informo o cliente desse risco, desse possível risco, né? Porque a gente não pode assumir um aparelho que está neste estado, né, que está ligando, funcionando, mas que molhou, e que depois você faça uma desoxidação no aparelho e ele pare de funcionar. Então, a oxidação, o aparelho que é molhado por água, é muito complicado. Então, eu trato aqui esses casos dessa forma, porque pode correr o risco de você limpar, né, fazer desoxidação e o aparelho funcionar perfeitamente, ou corre o risco de você pegar o aparelho para arrumar, que está ligando, que está funcionando, e você for fazer uma desoxidação, ele parar de funcionar. Então, você que tem uma assistência técnica, você que está começando no ramo de assistência técnica de celular e pegar um aparelho molhado por água, você tem que passar essa informação para o seu cliente. Pois, se você assumir o risco, né, se você assumir a responsabilidade do celular parar de funcionar, né, ou não, você vai ter que ressarcir aquele aparelho para o cliente, visto que o cliente já observou que o aparelho estava funcionando antes. Então você tem que ter essa noção, né, de risco, de assumir risco ou não, ou de passar essa informação para o cliente, porque é muito importante. Você vai evitar prejuízos para você que está começando na área, ou para você que já tem experiência mesmo. Isso é um assunto muito importante, porque acontece muito de aparelho molhar ou ter uma oxidação, né, ou o aparelho desligar do nada. Então tem esses casos. Tem o caso também do cliente que traz o aparelho que não funciona nada, né, que nada funciona, né, não liga, o aparelho não liga, ele colocou na tomada, o aparelho não liga, e você fazer uma desoxidação, uma limpeza na placa e ele voltar a funcionar. Né, você tem essas possibilidades também. Então a desoxidação ela é uma área muito complexa que você precisa ter noções de como pegar o aparelho para a sua assistência técnica, de como conversar e abordar o cliente para que ele entenda que aquilo ali é um dispositivo eletrônico, que quando ele tem contato com a água, ele pode parar de funcionar permanentemente, ou então ele pode parar de funcionar outras funções, então é muito relativo. Então você deve informar isso para o seu cliente. Agora, no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês quais os tipos de desoxidação e como fazer essa desoxidação. Então acompanhe o canal, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like para compartilhar aí com seus amigos da região que mexe com aparelhos celulares, e você vai estar ajudando o nosso conteúdo a ficar cada vez melhor, beleza? Um abraço pessoal e até mais!